Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo que está começando neste momento. E nós vamos falar sobre um alimento, gente, que é bastante perigoso. Esse alimento você pode ter aí na sua cozinha, você pode ter aí na sua casa, tá? Esse é um alimento muito perigoso, é um alimento que a maioria das pessoas tem em casa e que pode ter em casa. Muita gente já tirou, muita gente já não tem esse alimento em casa, porém ainda mantém uma certa quantidade desse alimento, comida, come esse alimento sem perceber, porque ele está presente em comidas industrializadas, que ela come, por exemplo, num restaurante, está comendo e não está sabendo. Tá? Esse alimento é muito perigoso e é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo que está começando agora, tá? Seja muito bem-vindo, meu nome é Marco Menelau, eu sou médico e pesquisador da medicina natural baseada em evidências. E a gente vai falar porque esse alimento é gerador de várias doenças. E ele foi criado pelo ser humano, ele não é um alimento natural, ele foi criado pela indústria alimentícia ao longo dos anos. E se a gente for olhar a história da humanidade, no século passado, antes de 1920, 1930, esse alimento não existia. E é até interessante a história do presidente americano, o Roosevelt, o Franklin Roosevelt, que ele teve um infarto na época e não se sabia nem o que era isso, entendeu? Não se tinha conhecimento do que era infarto, e hoje o infarto é uma das doenças mais prevalentes, que mais tira a vida das pessoas. É interessante isso, né? Então, é um alimento perigoso, ele foi criado inicialmente para alimentar animais, e os animais começaram a morrer, e eles deixaram para o ser humano consumir. E hoje é um dos alimentos mais prevalentes, que mais é consumido no mundo. E não é à toa que a quantidade de doenças, essas doenças eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, fica aqui que vai valer a pena, as doenças que esse alimento provoca. E se você não tem esse alimento em casa, que é um tipo de gordura, que é uma gordura artificial, criada pelo ser humano, não é natural, você pode estar consumindo esse alimento, porque você pode estar consumindo ele na rua, em algum outro alimento industrializado que você compra, porque ele está lá dentro desse alimento. E você não sabe. Você acha que está livre dessa gordura, mas você não está. Tá? Bem, então vamos aos fatos. Nós temos que esse alimento é o óleo vegetal hidrogenado, a gordura vegetal, fabricada pela indústria alimentícia. Ponto. Agora, antes de falar sobre esse alimento, eu vou lembrar você, agora aqui que está me escutando, para você colocar escrito aí embaixo nos comentários o nome da cidade onde você está. Coloca aí o nome da cidade onde você está. E se for uma cidade do interior, põe de lado o nome do estado, para a gente conhecer melhor, esse Brasilzão que está aí. Já tem gente aqui de Belém do Pará, tem gente de São Paulo, de Lisboa, da Itália, olha aí, São Lourenço do Sul, Campina Grande do Sul, Paraná, porque tem Campina Grande na Paraíba, que é aqui pertinho, Rio de Janeiro, Ipatinga, Minas Gerais, Balneário Camboriú, BC, tem aquela música do BC que foi muito engraçado aí, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, olha aí, Santa Bárbara, Minas Gerais, é um Brasilzão gigante, né, gente, maravilhoso. Agora presta bem atenção, gente, esse alimento é a chamada gordura vegetal, a gordura trans. Gordura trans. A gordura vegetal hidrogenada, que é um produto da indústria alimentícia, não existia. E qual é esse produto no finalmente mesmo? Na prática, o óleo que você compra no supermercado. O óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, que é bem baratinho, não é? Tem esse óleo aí e a margarina, que é um filho desse óleo. É um outro produto que é a mesma coisa, só que diferenciado um pouquinho. A margarina e o óleo refinado são dois exemplos muito práticos da gordura vegetal hidrogenada. Maravilha. Bem, doutor, mas eu não uso margarina em casa, eu uso manteiga. Cuidado, tem muita manteiga que eles batizam. Eles pegam a manteiga, botam metade manteiga e metade margarina. Cuidado. E às vezes até coloca no rótulo, viu já isso? Tem lá manteiga, o creme lácteo, não sei o que, e mais a gordura vegetal hidrogenada. Está lá no rótulo. E você não lê o rótulo. Então, tem que comprar uma manteiga daquela de metal, a turvo, a aviação, que são manteigas boas. Manteiga boa é aquela que sua. A maioria das manteigas que tem no mercado hoje são manteigas que misturam margarina nela. Aí já começa um problema sério aí da história.
Manteiga que não é manteiga. Outra coisa também, você vai comer num restaurante. Você acha que o cara lá do restaurante fez a comida com manteiga, com óleo, com azeite de oliva? Fez não. Ele fez com gordura vegetal hidrogenada. Então tu tá comendo num restaurante, num self-service, comida cheia de margarina. Margarina pura. Aí tu abre um biscoito, um daqueles biscoitos de chocolate, não vou dizer a marca aqui, mas o biscoito de chocolate, tu abre ele, o biscoito de chocolate, aí lá tem margarina pura dentro daquele biscoito. Chocolate que você come, esse chocolate, a maioria dos chocolates que você come hoje em dia, que não são esses cacaus puros, não. Chocolate que você come não é cacau, não tem nem cacau. É margarina pintada de marrom, com corante marrom, com sabor chocolate. Então, se você come um chocolate hoje em dia, desses bem baratinhos, que não tem cacau, você está comendo margarina. Biscoito é margarina pura. Bolacha creme cracker é margarina pura. Então, você pensa que não está comendo? Uma empada é cheia de margarina. Porque uma coisa interessante é que a indústria alimentícia ela coloca a margarina em tudo que é alimento. Porque a margarina é uma substância conservante dos alimentos. Ela conserva o alimento por mais tempo. Então é interessante para a indústria colocar margarina em tudo. Só que ele não coloca o nome margarina, ele coloca gordura vegetal. E tira o hidrogenado porque ficou pegando mal essa história, porque descobriram que fazia mal, né? Aí eles tiraram da história. Agora vamos lá. Esse é um grave problema. E esses estudos aqui mostraram o seguinte, que a diabetes do tipo 2 aumentou em 4.643 vezes nos últimos 126 anos. Isso aí é a diabetes, tá? Mas a gente não está falando somente da diabetes. Alzheimer, demência, problemas cardiovasculares. Gente, o Alzheimer, o mal de Alzheimer, tem um novo caso a cada 3 segundos no mundo. Agora, observa, o consumo de óleo vegetal aumentou na mesma proporção nesse tempo também, de 126 anos para cá. Nunca se consumiu na humanidade tanto açúcar branco refinado e tanto óleo vegetal, tanta gordura vegetal hidrogenada. Tá? E aí você teve um aumento da obesidade, e você teve um aumento da diabetes, você teve um aumento do câncer. Gente, esses óleos vegetais são ricos em ômega 6. Então você fica com uma desproporção entre ômega 6 e ômega 3. O ômega 3 fica muito baixo, você inflama o teu corpo. E quando você inflama o corpo, você abre as portas para diabetes, obesidade, hipertensão arterial, nunca se teve tanto hipertenso no mundo, infarto do miocárdio e câncer. Inflamação provoca câncer. Então, esse é um problema muito sério. Inflamação causa câncer. Então, gente, é uma bronca mesmo para valer. Olha, eu vou ler aqui o texto para vocês, que é um texto muito interessante, e eu espero que vocês olhem direitinho. Esses produtos são muito perigosos, sem exceção, tá? 12 anos de investigação científica me levaram a esta conclusão. Esse é o camarada aqui da universidade aqui dos Estados Unidos. Em 2010, há 15 anos atrás, 1 em cada 3 pessoas morria de doença cardíaca nos Estados Unidos. E o câncer? Houve um aumento de 62 vezes mais mortes por câncer em 200 anos. E o diabetes tipo 2? Um aumento de 4.643 vezes nos últimos 126 anos. E o Alzheimer? Gente, em 2023 teve tanto Alzheimer. A obesidade teve um aumento de 35 vezes mais nos últimos 118 anos. E por que isso está acontecendo? Por conta do consumo de óleo vegetal, de gordura vegetal hidrogenada, que aumentou demais no mundo inteiro nos últimos anos. Demais. Tá? Esses alimentos são inflamatórios, eles destroem as mitocôndrias. Eu acho que eu já falei para vocês aqui sobre a questão da mitocôndria. As mitocôndrias são organelas
intracelulares. O que é isso? São pequenos órgãos que existem dentro da célula, tá? São organelas intracelulares, estão dentro da célula, que vão realizar uma função muito importante dentro da célula. Então, a mitocôndria é como se ela fosse o cérebro da célula. Então, ela vai ser muito importante para que a célula possa funcionar bem. Se você tem mitocôndrias doentes, danificadas, você vai ter uma maior propensão a ter várias doenças, inclusive o câncer. E os óleos vegetais danificam as mitocôndrias. Esse é um problema muito sério. Então, a gordura vegetal hidrogenada é um alimento muito perigoso, tá? Perigosíssimo. Além de não terem nenhuma vitamina, esses alimentos são oxidativos, eles são inflamatórios e são tóxicos para o corpo da gente. Ou seja, presta bem atenção, em primeiro lugar, não é um alimento. Não é alimento. É uma substância que não é alimento. Ela é um tóxico, uma toxina que vai entrar no organismo e vai prejudicar tudo que encontra pela frente, e o corpo tem que eliminar aquilo. Olha, tanto não é alimento que se você pegar um pote de margarina, isso é uma experiência que você pode fazer. Isso, se você estiver num sítio, numa casa, no campo, faça essa experiência. Coloque um pote de manteiga aberto, manteiga, e coloque um pote de margarina de lado. Você vai ver que os animais, os insetos, não vão querer nem saber do pote de margarina. Para eles, aquilo ali não é um alimento. E eles vão se importar bastante com o pote de manteiga, mas não com o de margarina. Os animais reconhecem pelo instinto deles que aquilo não é comida. Tá? E outra coisa importante, importantíssima. O fato é que você está comendo esse tipo de alimento sem saber. Porque quando você abre um pacote de biscoito de chocolate recheado, aquilo é margarina pura. Quando você abre qualquer biscoito e bolacha, é margarina pura. Quando você vai numa padaria e come uma empada, aquilo é cheio de margarina. Quando você come um bolo na rua, é cheio de margarina. Eles não vão usar manteiga, eles vão usar margarina, que é mais barata. Quando você vai comer num restaurante, num self-service na rua, até aqueles mais baratinhos, com aquela comida caseira, aquilo é margarina pura. Porque tudo que eles fazem com margarina. Então, gente, é um problema realmente sério. E esse tipo de tóxico, de toxina, ele vai ser um dos maiores responsáveis pelo aumento do número de infartos no mundo hoje. Nunca se teve tanta gente infartando no mundo, e principalmente jovem. Porque o aumento do consumo da margarina e do óleo refinado fez com que os jovens infartassem mais cedo. Hoje no Brasil, temos 180% maior o número de mortes por morte súbita em jovens, de infarto do miocárdio. Isso aí, depois do advento das estatinas, não melhorou absolutamente nada, porque não tem nada a ver com colesterol. Quem causa o infarto é essa gordura ruim, que é a gordura vegetal, e que tem muito médico, desavisadamente, que ainda recomenda para o paciente consumir. Que diz que é melhor porque não é saturada. É uma bobagem completa. É tudo o inverso. É muito melhor consumir uma carne de porco, uma picanha cheia de gordura, do que uma gordura dessa vegetal, porque a gordura da picanha é natural. O nosso corpo vai utilizar ela. E essa gordura vegetal hidrogenada, que não é natural, que foi artificialmente criada pelo ser humano, pela indústria, ela vai entrar no teu organismo e inflamar tuas artérias e aumentar a chance de você ter um infarto. O óleo de coco é maravilhoso, o óleo de coco é fantástico, é natural. Tá? O óleo de coco não é fabricado pela indústria, ele é naturalmente extraído. O problema é quando o ser humano mete a mão e usa toda uma química para fabricar uma coisa diferente do que existe na natureza. Esse é o problema sério da história. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora
são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer duas ervas medicinais maravilhosas, duas plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.